Vamos falar então sobre assuntos de guerra e batalha nesse vídeo, né? Que é algo bem complicadinho aí no jogo, mas torna justamente essa parte a mais interessante. Bom, como eu comentei, a gente precisa de um casus belli para poder declarar guerra contra algum reino, né? Existem então várias formas de casus belli. A principal e mais básica eu já expliquei para vocês, que é justamente tendo um claim token. Mas existem outras formas também, por exemplo, quando você responde a um call to arms de algum aliado, você automaticamente, você já vai colocar ali um token de guerra na capital daquele cara que está atacando o seu aliado. Então, o Call to Arms vai te fornecer também aí casus belli para você entrar numa guerra. Existem umas cartas, alguns efeitos que vão te dar um General CB Token. O CB Token, ele é um token que tem inclusive o mesmo formato de um Claim Token, e ele se parece com esse tokenzinho aqui. Para muitos efeitos de jogo, ele tem o mesmo efeito de um Claim Token. A diferença, eu já vou me adiantar um pouquinho aqui, é que lá na fase de resolução de guerra, a gente pode arrancar um Claim Token para flipar 2 Unrests pro lado não revoltado da cidade, né? O CB Token não te dá essa opção, ele simplesmente só te dá um casus belli e mais nada. Alguns eventos também vão permitir que você declare guerra contra outro reino e Disputed Successions. Alguns eventos também vão fazer com que casamentos entrem em sucessão disputada no jogo. Então, por exemplo, eu tô casado aqui com esse reino e algum evento pode fazer com que esse casamento entre uma disputa de sucessão, eu tenho que flipar esse token e agora todos os jogadores podem entrar em guerra, eles têm casus belli para entrar em guerra comigo. É como se a disputa de sucessão permitisse que todo mundo fale, não, eu tenho parte na herança aí desse reino e eu vou entrar então na disputa por sucessão. Então todos os jogadores têm casus belli contra o jogador que está com o casamento em disputa de sucessão. E isso aqui ainda é perigoso porque durante a fase de pontuação você pode perder uns pontinhos por ter o casamento em disputa de sucessão, tá bom? Tem excommunication, que é basicamente o seguinte, o jogador que controla aqui então o Papa, ele vai poder dizer que algum jogador católico está sendo excomungado da igreja e todos os jogadores que são católicos agora eles vão ter casus belli contra aquele jogador que está sendo expulso da igreja. E por fim, o jogador que também controla a cúria papal, né, ele vai poder iniciar uma cruzada. Ele pode dizer, por exemplo, ó, estamos iniciando uma cruzada contra este reino, contra esta área aqui, né, este reino islâmico, então todos os jogadores têm o casus belli aí para atacar esse reino também. De forma semelhante, o jogador que controla o Holy Roman Empire, então, o HRE, né, ele também tem casus belli contra qualquer reino fora do Holy Roman Empire que controle províncias dentro do Holy Roman Empire, né, uma vez que ele tenta aí proteger o Império Romano. Agora vamos falar um pouquinho de batalha, então. A batalha é o seguinte, os jogadores vão ter a opção, então, né, de como eu já comentei, de apontar aí algum general, né, para os seus exércitos, pagando custo em cubos de poder militar, claro. E uma vez que eles apontaram o general aí para os seus exércitos, vai começar a batalha então, né? Eu comecei a batalha me movendo aqui para essa região onde está o jogador vermelho. Ele tem 4 unidades, eu tenho 4 unidades também, imagina que eu tenho 2 infantarias, uma cavalaria e uma artilharia. E agora a gente vai rolar dados. Por padrão, todo mundo vai rolar 3 dados brancos, independente da quantidade de unidades que eu tenha na batalha. Além disso, eu vou jogar também os dados que o meu general me fornecer. Então, por exemplo, nessa carta aqui, ó, esse meu general está me fornecendo 3 dados laranjas. Então eu vou rolar 6 dados ao todo. E antes da gente rolar os dados, os jogadores, né, começando pelo jogador ativo, eles têm a opção aí de jogar alguma carta de reação militar, né, que dê aí dados para ele durante a batalha. Repare, esses dados aqui vão ser adicionados para mim durante toda a batalha, não é só neste round de batalha, porque uma batalha pode ter vários rounds até um lado ser vencedor ou o outro lado for embora, né, se esquivar da batalha. Então vamos lá, o jogador vermelho jogou essa carta, então ele vai ter mais 2 dados brancos e um laranja. Eu vou rolar todos os dados e agora eu vou ver quantos desses ícones resultados aqui eu consigo atribuir como um acerto, né? Então, primeira coisa, eu posso designar um dado de que acerta a infantaria, né? Para cada infantaria que eu tenho na batalha. Além disso, eu posso atribuir um dado de cavalaria para cada cavalaria que eu tenho na batalha. E se eu tivesse tirado algum dado de artilharia, eu atribuiria essa artilharia aqui. Só que eu só posso atribuir 1 para 1, ou seja, esses outros 2 resultados aqui eu não tenho para quem atribuir eles, então são dados perdidos. Eu atribuí 1, 2, 3 de dano. Repara que esse ícone de um homenzinho preto e um fantasminha conta como um dano apenas, da mesma forma que o dado normal. A questão é que se eu tiver rolado 2 desses ícones aqui, eu posso dar um dano no general do meu oponente.
E o que é um dano no general? O general, ele recebe essa fichinha aqui de coração, e se um general tiver duas dessas fichinhas, ele morre e é removido do jogo. Então, lembrando, cada ícone que der match, né, é um dano, né? Então aqui eu fiz 1, 2, 3 de dano, e a cada 2 fantasminhas é um dano no general do outro jogador. Tem uma tecnologia que permite você transformar esse fantasminha em um dano também, tá? Então se liguem nisso. Então eu dei 3 danos no vermelho, ele vai remover 3 unidades, e o vermelho vai rolar os dados. Eu tô fazendo uma rolagem de cada vez, porque a quantidade limitada de dados é limitada, mas o ataque é simultâneo, tá? Então ele não tem general, ele vai jogar 3 dados brancos, mas ele tinha jogado essa cartinha, então ele joga mais 2 dados brancos e um laranja. Lembrando que ele ainda tem 4 unidades de infantaria aqui, né? Porque esses 3 danos que eu removi dele são após a rolagem de dado dele. Então ele conseguiu aqui, ó, 1, 2, 3 danos em mim. Então ele também vai atribuir 3 danos em mim. Eu posso escolher quais unidades eu quero remover, por exemplo. Ele também escolheu remover essas unidades aqui. E agora a gente continua a rolagem de dado até um jogador fazer um retreat, né, voltar, ou algum jogador tiver todas as suas unidades destruídas em combate. O jogador que ganhou o combate, ou seja, que sobreviveu com pelo menos uma unidade após o combate, ele vai receber um cubo de poder militar como prêmio. Só que repara numa coisa, é um cubo só que eu recebo como prêmio por turno em que eu venci combates. Então se em um único turno eu tivesse, por exemplo, realizado aí 3 batalhas, eu receberia ainda um único cubo de Military Power de prêmio, né, de volta, não 3. Já a Batalha Naval, ela funciona de uma maneira muito semelhante, né? Aí ao invés de generais a gente vai ter almirantes, né, que também, da mesma forma, vão estar aqui embaixo do ícone de Admiral. A questão é que, o único detalhe que eu preciso explicar pra vocês é que se eu tiver um Heavy Ship, né, que é um barco fortão, bem caro, bem forte, ele automaticamente sempre vai dar um dano, não precisa nem rolar dado, ele já vai dar um dano automático, e ele também tem 2 de vida, então um dano pode deixar ele machucado, e ele vai se curar todo o final de rodada. Agora vamos falar um pouquinho sobre batalhas contra NPRs, né? Eu já expliquei um pouquinho disso quando eu estava falando sobre Land Activation, mas vamos falar alguns detalhes mais sobre batalhas contra o Non-Player Realm. Se eu estou em guerra contra esse reino aqui, o Reino de Fez, eu movo unidades para cá, a gente vai ter um combate, certo? E o combate eu vou combater contra unidades, né, igual o tax value desta área, mais áreas adjacentes, mais locais que eles controlam em portos, né, adjacentes àquela área de mar, daquela área que eu estou me movendo, tá gerando batalha. No caso que seria então 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Batalhei, ganhei deles, maravilha. Nisso, o jogador vermelho, que é muito do safado, ele entrou em guerra também com o Reino de Fez. E ele pegou as unidadezinhas dele. Lembra que quando vocês entram em guerra, você pode fazer um Recruit ou um Land Activation de graça? E ele fez então um Land Activation aí com toda a sua safadeza e moveu pra cá as unidades dele. E esse movimento dele, por mais que ele também esteja em guerra com o Reino de Fez, não vai desencadear nenhum combate. Porque entende-se que as unidades, a força militar de Fez que estava nessa região já foi destruída por mim. Então eu já derrotei todo mundo que estava aqui. Então eles entraram aqui e não gerou nenhuma batalha, porque todo mundo já foi destruído, né? Fez já não tem mais força militar. E obviamente não gera uma batalha entre o vermelho e eu, porque eu e o vermelho, nesse exemplo que eu tô dando, a gente não tá em guerra. Então a gente pode coexistir aqui tranquilamente. Por que o vermelho fez essa safadeza? Porque ele viu, por exemplo, que eu não tinha cubos de Military Power suficiente para fazer um siege. Então ele veio aqui, não lutou com ninguém, não perdeu nenhum soldado, e ele sim tem cubos militares, então ele vai lá e gasta os cubos militares dele, faz um siege aqui e toma as cidades que eu queria controlar. Então esse é o cenário possível do jogo, tá bom? Bom, para finalizar a fase de ação então, só preciso falar de uma última coisinha, que é passar. Os jogadores que, uma vez que eles fizeram um evento, né, eles moveram o marcador deles para cá, então todos os jogadores que já realizaram um evento, eles podem passar. Quando você passa, você vai ganhar uma quantidade de dinheiro de acordo se você foi o primeiro, o segundo, o terceiro ou quarto jogador a passar. E uma coisa muito importante sobre a guerra, eu vou falar isso somente uma vez, mas não esqueçam, porque isso é muito importante. Você não pode declarar a guerra contra um jogador que já passou, tá? O jogador passou, ele tá ali, ó, tranquilinho, não pode declarar guerra contra ele. Além disso, uma vez que, por exemplo, todos os jogadores que receberiam uma moeda por passar já tiverem passado, né, ou seja, num jogo em 4 jogadores, o quarto jogador não ganha nenhuma moeda por passar. Então, no momento em que o terceiro jogador passar, o quarto jogador ele tem uma última ação para fazer. Você não pode ficar jogando sozinho infinitamente. Se esse quarto jogador não tiver feito um evento ainda, ele tem que fazer um evento e aí ele tem uma última ação a fazer, né? Então,
o último jogador aí a passar, ele pode ter até duas ações no máximo a fazer, uma delas sendo o evento. Acabou finalmente a fase de ação, vamos pra fase que é outra complicação no jogo, porque nada nesse jogo é simples, que é a fase de Peace and Rebels. E é durante a fase de Peace and Rebels em que a gente vai justamente resolver as guerras e controlar cidades, né, que a gente sitiou. Primeira coisa então é Remove Casus Belli and Truce. Lembra que eu falei do Casus Belli Token, CB Token, que é diferente do claim? Não removam os claims nesse momento. É os CB Tokens, aqueles tokens que você ganha geralmente com um evento ou com alguma cartinha. Você remove eles do tabuleiro. E tokens de Truce também. O Truce está no lado oposto ao token de guerra. E basicamente é o seguinte, um reino que você esteve em guerra na rodada anterior, você entra em Truce, se vocês chegaram num acordo de paz. E na próxima rodada vocês não podem entrar em guerra de novo, né? Então se eu entrei em guerra com o vermelho, a gente entrou em paz. Na próxima rodada a gente vai estar em paz, em truce, né? Com uma trégua. E a gente não vai poder entrar em guerra. É nesse momento, só no final da próxima rodada, em que a gente remove todos os tokens de truce do tabuleiro. Eu não vou explicar NPR Invasions, porque é uma regra opcional, o próprio manual fala isso, mas no momento aqui os non-player realms poderiam tentar atacar e invadir a gente, se vocês quiserem jogar com essa regra. E aí a gente vai entrar na fase de Rebels, Siege and Move. Vocês lembram que eu falei pra vocês que em certos momentos do jogo a gente vai rolar o dado de rebelde? Esse dado de rebelde, ele tem essa face aqui, ó, que é a face em que os rebeldes aparecem. Que a gente usa uns tokenzinhos laranja ou tokenzinho preto, conforme vocês preferirem, para representar o rebelde. Eu geralmente uso laranja. E os rebeldes que estiverem em alguma província que você controla, né, geralmente eles vão aparecer justamente porque você teve unrest e apareceu um rebelde. Nesta fase, então, eles vão agora sitiar cidades que você controla. E eles também têm um poder de siege cada um. Então, nesse caso aqui, ó, eles poderiam ou sitiar essa minha cidade grande, ou duas pequenininhas, né? Nesse caso aqui, eles prefeririam sitiar uma cidade grande. E aí vem o conceito do jogo, que é províncias de jure e províncias de facto. Se ele sitiar uma província sua, que sempre foi sua desde o começo do jogo, ou seja, que tem a sua bandeirinha aqui embaixo da província, eles simplesmente vão sitiar a sua província, você vai adicionar um cubo aqui no track de income daquela província, para dizer que você não vai receber esse dinheiro, porque essa província que estava aqui, ela está sitiada. Se eles, por acaso, sitiarem uma província sua, que não é de jure sua, né, ou seja, que é uma província que você tomou de alguém, eles vão libertar essa província. E você perdeu o controle daquela província, certo? Eles vão, que é o Liberate. Eu já comentei sobre o Liberate também. Beleza. Vamos supor que em uma rodada eles conseguiram libertar todas as províncias aqui, não tem mais ninguém para eles sitiarem, não tem mais nenhuma província para eles sitiarem nesse lugar. Então eles vão se mover para a próxima província, mais próxima daí de onde eles puderem chegar, o lugar onde eles vão sitiar e tomar províncias novas. Tem uma série de regras de como eles se movem. Não é muito comum acontecer isso, geralmente quando eles aparecem a gente já vai logo lá e já bate neles e acaba com eles. Mas se acontecer de vocês precisarem mover os rebeldes, só entrar ali na página 9 do manual que vocês vão ver certinho como eles se movem. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre resolução de paz. Na fase de resolução de paz, você tem esse diagrama aqui, ó, bem tranquilinho, bem simplesinho, muito fácil para você seguir. Só que esse diagrama é importante entender que ele não é feito para você resolver guerras individuais. Ele é um diagrama que vai guiar você por toda a fase de resolução de paz para todos os jogadores. Uma coisa que me confundi muito é que eu ia resolver uma guerra e tentava seguir esse diagrama e nada fazia sentido, porque ele não é feito para isso. Ele vai resolver toda a fase de resolução de paz, incluindo todas as guerras do tabuleiro. Mas vamos falar então um pouquinho sobre a resolução de paz, como é que funciona. A gente tem vários tipos de resolução de paz diferentes que a gente pode alcançar com cada guerra. Então, por exemplo, a gente vai ter aí a paz branca automática, né? Depois a gente vai verificar por vitória total, depois vitórias parciais ou inconclusivas. E aí, cada tipo de condição de vitória, né, se a vitória vai ser total, se vai ser parcial, ou se vai ser uma paz branca, ela tem alguns requisitos aí para você verificar se ela é aplicável. E se ela for aplicável, você vai ver quais termos de paz são aplicáveis àquele tipo de resolução de guerra. Então vamos supor aqui, se eu tenho uma vitória total, um dos tipos de termos de paz aplicável é Total Annexation, né, que eu pego todos os territórios daquele reino, seja NPR ou seja de jogador, e transformo em territórios meus. Isso aqui é Full Annexation. E eu só posso aplicar esse termo de paz de Full Annexation se eu tiver cumprido os requerimentos para uma Total Victory, né? Então é isso. Primeiro você vê qual tipo de aplicação
de condição de paz você se aplica, e depois você vai ver quais termos de paz são aplicáveis àquela condição. Existem algumas condições que também são aplicáveis somente a um player realm, outras a non-player realms e assim por diante. E claro, você pode também não chegar em um termo de paz e simplesmente a guerra continuar e não acabar nessa rodada, né? Se estender para a próxima rodada. Vamos falar um pouquinho então sobre a primeira condição de paz, que é Automatic White Peace, que é uma paz branca. Isso acontece quando nenhum dos jogadores eles ocupam territórios de um outro jogador. Então eu entrei aqui em guerra, por exemplo, com a Inglaterra, mas eu não ocupo nenhum território da Inglaterra. A gente pode até ter mesmo batalhado nessa rodada, mas a gente acabou que nenhum ocupa território um do outro. Então a gente vai entrar em uma paz branca. Daí quais são então os termos de paz permitidos para uma paz branca? Somente White Peace. E nesse caso, os dois jogadores perdem um pontinho de vitória. Porque aí eles entraram em guerra, né? Mas ninguém conseguiu pegar nada um do outro. Então, meio incompetentes, então os dois vão perder um pontinho de vitória, certo? Aí a gente tem a vitória total, quando um reino ocupa todas as províncias de um outro reino. Imagina que a gente tem esse reino aqui de Mitidia e eu ocupe as duas províncias que consistem esse reino, todas as duas províncias. Eu tenho então total victory contra esse reino. E uma vez que eu tenha total victory contra esse reino, eu posso colocar qualquer termos de paz que eu quiser. Ou seja, eu poderia simplesmente fazer uma full annexation, que é transformar todos eles em territórios meus. Eu posso liberar esses dois territórios de volta para o seu dono e ganhar dinheiro por isso. Então tem várias coisas que eu poderia fazer então com esses territórios aqui, uma vez que eu tenho então total victory. Na maioria das vezes você vai querer tomar o território para você, a não ser que você precise muito de dinheiro, por exemplo. E aí depois a gente tem a partial victory, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma partial victory contra o território de Fez, porque eu ocupo a capital Fez, mas eu não ocupo todas as províncias desse reino. Para eu poder forçar um termo de paz, escolher o termo de paz que eu quiser e forçar em cima deles esse termo de paz, eu tenho que ver se essa minha partial victory cumpre algumas condições. No caso aqui de um non-player realm, eu preciso que as minhas unidades que estão deployed, né, que estão no mapa, eu preciso que seja maior que a quantidade de rebeldes nas áreas pelo qual esse reino se estende. Então no caso aqui tá de boa, porque eu tenho 3 unidades e só tem 2 rebeldes aqui. E também, né, qualquer outra unidade que esse reino aqui tenha deployado, certo? Então se eu tiver uma quantidade maior do que essa soma que eu acabei de falar, eu posso forçar um termo de paz que eu quiser em cima dele, né? O único termo de paz que não é permitido na partial victory é o full annexation, porque afinal de contas eu não tenho todos os territórios dele para aplicar, para transformar para absorver todo o reino para dentro do meu reino, né? Se eu estiver batalhando contra um jogador, contra um player realm, imagina que eu estou jogando contra o jogador azul, eu estou batalhando contra o jogador azul e tenho uma partial victory aqui com ele. Para eu poder forçar um termo de paz, ou seja, ele ser obrigado a aceitar o meu termo de paz, eu preciso ter unidades deployadas, né, em terra que sejam maiores que as unidades desse jogador numa proporção de 2:1. Então vamos lá. Se o jogador vermelho tiver apenas uma única unidade deployada e eu tenho 2, eu tenho aí o dobro de unidades que ele deployadas. No caso, ele não estaria aqui comigo, ele estaria em uma outra área, né? Eu tendo o dobro de unidades deployadas, então eu consigo enforçar um termo de paz que eu quiser, desde que seja um termo de paz aceito pela partial victory. Se nada disso acontecer, ou seja, eu lutei aqui contra esse cara, mas eu não tenho o dobro de unidades deployadas a mais do que ele, né? Então a gente tem uma vitória inconclusiva. E quando a vitória é inconclusiva, eu tenho que negociar com o jogador vermelho algum termo de paz. Se a gente não chegar em nenhuma negociação, a guerra vai se estender por mais uma rodada. Isso aqui é uma parte que está meio nebulosa pra mim, então alguém me corrige, mas pelo que eu entendo, se vocês forem negociar um termo de paz, vocês têm que negociar quem que é o ganhador, né, daquela guerra, quem é o vitorioso daquela guerra. E o outro lado, ele é obrigado a surrender, né, que eu esqueci como que é em português. Nesse caso, o jogador que fez o surrender, então ele perde 2 pontos de vitória, e o jogador que seria o vitorioso da guerra, ele ganha 2 pontos de vitória. E aí, o jogador que é o vitorioso, né, ele vai enforçar um termo de paz aí em cima do cara que perdeu, e geralmente, durante a negociação, eles vão também decidir qual que é o termo de paz que o vitorioso vai enforçar sobre o perdedor, de forma que o perdedor não perca tanto assim. E agora, quais são os termos de paz possíveis, então? O primeiro, como eu já falei, é o White Peace, né? Que ninguém ocupou o território de ninguém, os dois perdem um pontinho de vitória. Esse é um termo de paz, o único termo de paz aceito na White Peace. Depois a gente tem o Keep Current Board State, que é o que a gente vai usar, eu acho que a maior parte do tempo, que é o seguinte. Vamos supor que eu e o vermelho aqui, a gente entrou num acordo, então, de que eu vou enforçar sobre ele, eu ganhei a guerra. Por padrão, eu posso simplesmente, então,
tornar essas províncias minhas, né? Então elas passaram de dono, passaram a ser minhas. Além disso, eu posso arrancar um Claim Token para tirar Unrest de até 2 províncias com Unrest que eu ocupei, ou que estejam nessa área. Essa é a diferença do Claim Token para o CB Token, lembra? Além disso, eu tenho algumas outras opções que eu posso aplicar, além de simplesmente pegar aquelas províncias para mim. Por exemplo, eu posso trocar essa província por uma província minha. Então, por exemplo, se o vermelho precisa muito dessa província aqui e eu preciso muito dessa, eu posso dar essa minha província para ele para ter essa aqui em contrapartida. Eu posso devolver essa província para ele e receber dinheiro de volta, ganhando 3 moedas por cada tax value, né? Então é 3 ou 6 moedas se for uma cidade large. Ou eu posso liberar essas províncias se elas não forem províncias core, no caso do jogador vermelho. Imagina que o jogador vermelho controle Piemonte, que não é uma província core dele. Afinal de contas, não é a bandeirinha dele aqui, não é a bandeirinha do azul, né? Porque o vermelho, de verdade, a gente tá fingindo que é o azul. Se eu vier e ocupar essa província dele, aqui eu posso, então, libertar essa província, ou seja, ela não vai ser minha, nem vai ser do vermelho. E para isso, eu ganho 1 ponto de vitória por tax value, nesse caso que seria apenas 1. E eu também ganho uma aliança de graça com esse reino, que eu acabei de liberar uma cidade dele, afinal de contas, eles estão muito agradecidos por eu ter liberado eles, e ainda ganho 2 de influência nessa área desse reino, certo? Porque eu libertei eles. E você pode, assim, fazer um mismatch, né, você pode escolher individualmente para cada uma das províncias quais desses termos você quer aplicar. Uma coisa importante é que o quanto de dinheiro eu posso pedir de resgate nessas províncias, se eu escolher essa opção, é no máximo 2 vezes o tax income daquele reino. E isso vale também para reinos NPRs. Eu também posso liberar essas províncias para ganhar dinheiro. A questão é que o máximo que eles vão pagar também é 2 vezes o tax income deles, né? Então tem essa limitação aqui que vocês precisam calcular. Uma coisa importante também do Keep Current Board State é que você nunca pode tomar a capital de um outro jogador. Você sempre é obrigado a devolver ela, nesse caso é obrigado mesmo a devolver ela, e o jogador tem que te pagar 10 moedas por essa capital. Se ele não tem 10 moedas, tem que pedir empréstimo. E além disso, o jogador vermelho, né, quando ele perdeu aqui uma província, ele pode colocar um claim token aqui, né, porque afinal de contas ele perdeu uma província ali, então ele tem todo o direito, né, de tentar recuperar essa província. Então ele ganha um claim token aí nas áreas onde ele perdeu uma província. A outra opção, então, de termos de paz é Humiliation. Isso só pode ser aplicada contra um Player Realm, né? Porque você vai ganhar pontos de vitória igual 2 vezes o tax value da província que você está liberando, né? Você tem que, no Humiliation, você vai devolver essa província para o lawful owner, né? Ou seja, para o dono de direito daquela província. Em retorno, você vai devolver e vai humilhar ele, né? Então você vai ganhar 2 vezes ponto de vitória igual ao tax value daquela província e aquele jogador vai perder essa quantidade de pontos. A outra opção é Vassalization, que só pode ser aplicada contra non-player realms, nunca contra outro jogador. Que é basicamente o seguinte: eu preciso ocupar a capital daquele reino, vamos usar aqui Fez como exemplo de novo. E preciso ocupar também, pelo menos, alguma outra província em outra área que aquele reino se estenda, se houver, né? Porque alguns reinos estão contidos apenas dentro de uma área. Então, nesse caso aqui, ó, que eu ocupo a capital e uma outra área desse reino, eu posso vassalizar ele. E quando eu aplico a vassalização, então, eu pego aqui meus tokens de vassalo e coloco em cada uma das províncias desse reino. Então, a vassalização é interessante porque é uma maneira de você, ocupando poucos espaços, né, conseguir tomar vários espaços para você. E o mais interessante ainda da vassalização é que existe uma cartinha aqui, ó, nas cartas diplomáticas, que se chama Subjugate, que basicamente ela vai pedir para você retirar uma quantidade de influência das áreas de algum vassalo para transformar em províncias suas de fato, né? Então, você vai transformar em províncias suas, eu colocaria 2 aqui também, não vou colocar agora, e você aumentaria, né, o seu income, porque o vassalo ele dá menos income, né, então quando você transforma em províncias suas, você aumenta a quantidade do seu income, do manpower que aquelas áreas ali estão te dando. Além disso, quando você vassaliza, você já coloca 2 cubinhos de influência, né, que pode justamente te ajudar aí a depois subjugar essa área. Além disso, a gente tem o Force Conversion. Só pode ser aplicada aí a um reino, seja NPR ou seja PR, que tem uma religião diferente da sua, né? Você precisa controlar todas as províncias na capital, você precisa ocupar, né, todas as províncias na área da capital daquele reino. Por exemplo, aqui eu poderia então, eu já estou apto aqui a converter todo esse reino de Fez, né, porque eu ocupo todas as províncias na capital daquele reino, e eu vou mudar a religião, então, de Muslim para a minha religião, que é católica. Eu ganho
3 pontos de vitória e adiciono 2 cubos de influência na área da capital daquele reino. E se o perdedor, né, for um jogador, ele tem que perder 5 pontos de vitória e remover 4 influências do tabuleiro. A outra ação é o Secure Desired Succession, né? Lembra que eu falei que casamentos, eles dão causa belli para todos os jogadores? Então, nesse caso aqui, se eu ocupar a capital, né, desse reino que está com casamento em disputa de sucessão, eu posso, então, remover todas as alianças e casamentos daquele jogador com aquele reino. O vitorioso ganha 3 pontos de vitória por cada token, né, de aliança ou de casamento que ele removeu. E o dono daqueles tokens perdem 3 pontos de vitória cada um. E se o vitorioso tiver uma disputa de sucessão, né, na capital do perdedor, ele pode, então, virar esse token, né, para o seu caso de casamento normal. E o perdedor, então, perde pontos de vitória igual ao seu Tax Income no máximo de 5 pontos de vitória. E se o perdedor for um non-player realm, né, o ganhador pode colocar 4 cubos de influência na capital do perdedor. E ainda substituir o seu líder com qualquer líder da pilha de descarte. E daí o vitorioso então ganha uma aliança com esse perdedor. Vou confessar pra vocês que essa parte aqui de Secure Desired Succession é bem confusa pra mim, eu nunca apliquei ela no jogo, é meio confusa, mas parece ser interessante sim. Na minha próxima partida eu vou tentar aplicar ela. Depois a gente tem o Full Annexation, né, que eu já falei. Se você controla tudo, você pode transformar todos aqueles territórios em territórios seus. E por fim, Negotiated Peace, que é justamente quando você negocia com algum outro jogador qual critério de paz você quer aplicar naquela guerra. Por fim, cada token de guerra cada guerra que foi resolvida, vocês têm que virar o token de guerra então para truce, né? A menos se aquele reino continua a existir, claro. Porque se eu fiz Full Annexation, não existe mais reino pra ter trégua, né? É tudo meu.